Antes de começarmos, curta, siga e compartilhe para ajudar o canal a trazer mais histórias como esta. Hoje eu conto a história de Noam Bennett, homem com fortuna e pouca verdade, que quis descobrir se o amor existe longe do sobrenome Noam Bennett, sabia o que era controlar rotas, contratos, navios, sabia negociar valuation, como quem troca cartas raras, sabia que um slide bem construído muda a opinião de conselho, mas não sabia o que fazer com a solidão que sobra quando o nome vira moeda. Certo dia, cansado daquela etiqueta que o precedia, tomou uma decisão que o surpreendeu. Criou o perfil anônimo num aplicativo de corridas sem foto, sem charme corporativo. Apenas um Toyota, com vidro embaçado e um nome comum que não dizia nada. Na primeira noite, o carro foi caixa de confissões. Uma mãe que chegava do hospital, um músico que falava de sonhos interrompidos, uma senhora que queria se despedir do marido em silêncio. Noam aprendeu que escutar é patrimônio. No terceiro dia, numa manhã acinzentada de Camden, ela entrou. Sofia Almeida, 27 anos, mulher preta, cabelo liso preso por um elástico, olhos castanho claro que mediam o mundo com cuidado, pele lisa, pasta no colo, expressão que misturava cansaço e força. Camden, por favor, disse ela, sem perceber que o banco da frente guardava outro universo. No banco de trás abriu a pasta. Fluxogramas à mão, KPIs rabiscados, notas sobre avaliação de fornecedores, uma matriz simples de risco que qualquer auditor entenderia. Ela estudava finanças, organização e governança, trabalhava como estagiária numa agência pequena, queria a efetivação, queria provar que processos salvam margem e que governo corporativo não é luxo. Noam olhou pelo retrovisor. Está estudando? Sim, ela respondeu. Finanças, controles, análise de risco. Quero implantar um processo de fornecedores que corte perdas. Havia paixão na voz dela. Havia urgência. As corridas se repetiram. Ela chamava o carro frequentemente, por esforço, por sorte, por rotina, e em cada trajeto, Sofia derramava planos e frustrações, noites de estudo, trabalhos paralelos, pequenas humilhações no escritório. Contava sobre notas que não batiam, sobre entregas que sumiam, sobre pagamentos sem justificativa. Falava que um índice simples, diferença entre nota fiscal e entrega, poderia reduzir perdas e proteger cash flow. Ele, no anonimato, escutava. E a cada palavra dela, um nó antigo no peito dele se desfazia. Descobrir o humano sem preço. No escritório dela, a rotina tinha cheiro de café frio e planilhas abertas. A supervisora era oficial do status quo. O diretor vivia na zona de conforto e pequenas máfias internas faziam triangulações. Fornecedor A recebe, fornecedor B não entrega, conta C some. Era sistema que corrói margem e, com o tempo, sabota valuation. Sofia anotava tudo, fotografava centrais de carga, fazia prints, colecionava guias, porque ela sabia que prova muda a prancheta. Noam começou a checar relatórios, dele de forma discreta. Viu os vazamentos. Viu um padrão que ele não toleraria, não por orgulho, mas por risco, fluxo de caixa com ruído. Se investidores percebessem inconsistência repetida, o valuation sofreria. E valor sem governança é castelo em areia. Eles eram polos que só agora se aproximavam. O vínculo cresceu em pequenos gestos, um livro emprestado, deixado no banco, uma mensagem com um link de artigo, um café pago sem dizer nome. Ele soube ouvir. Ela soube confiar até certo ponto. Quando Sofia preparou a apresentação para a gerência, montou tudo como um caso de auditoria. Impactos na margem, cenários e recomendação de implantação por fases. Pediu chance de piloto por 90 dias. A sala ouviu. A sala ficou dividida. Ela saiu tremendo. E se me demitirem? Perguntou no banco. Você foi correta, disse ele. E a verdade deles cresceu no silêncio.
A reação veio em resistência dissimulada. Pedidos atrasaram, relatórios perderam-se, notas foram digitadas errado, e a supervisora, de ego ferido, começou a empurrar barreiras. Sofia persistiu. Fez o que finanças admiram. Juntou evidências, fotos, horários, guias, prints, diferenças entre nota e estoque. Organizou o dossiê. Noam, enquanto isso, acumulava dados em seu laptop anônimo, puxava logs, conferia transferências, cruzava guias e viu o padrão se formar. Triangulação, rotas desviadas, fornecedores fantasmas, pagamentos que aparecem e desaparecem. Naquela noite, quando colocou lado a lado os relatórios dela e os dele, surgiu a conclusão. Havia uma rede e, no centro, um nome, alguém em posição de confiança. Sofia sentiu-se traída, porque o mundo corporativo não trai só por números, trai por mentira de intimidade. Eles precisaram planejar com cuidado. O plano não seria espetáculo, seria método, provas, sequência de fatos, audiência interna. E foi quando Noam marcou uma reunião extraordinária. Ele apareceu na sala da pequena agência com o semblante de quem traz solução. Ela congelou quando o reconhecimento ocorreu. Você é... começou. Sou, ele completou. O choque era natural. Sofia olhou por instantes e viu no rosto dele a mesma honestidade que viera no Toyota. Não houve teatralidade, houve explicação morosa. Eu precisava conhecer sua força sem etiqueta, disse ele direto. Eu precisava que você fosse você, respondeu ela, contida. A reunião começou, e começou com fatos. Sofia, ao lado de Noam, mostrou o dossiê, guias, fotos, logs de GPS, transferências e uma cadeia que se abria como mapa de roubos. O diretor tentou contornar. Há algo errado com o sistema, disse. A supervisora tentou culpar terceirizados, mas os dados eram ríspidos, discrepâncias que, somadas, afetavam fluxo e margem A. Diretoria Superior pediu auditoria externa. Os processos foram congelados. Alguns nomes saíram de cena, suspensos, e o ambiente precisou respirar. Sofia ganhou o reconhecimento imediato. A efetivação veio não por piedade, mas por resultado. Comprovou-se que o índice que propusera poderia reduzir perdas e trazer previsibilidade ao cash flow. E previsibilidade é sinônimo de menor risco e valuation mais sólido. Noam, por sua vez, tomou medidas. Criou um comitê de governança, implementou o monitoramento de fornecedores por KPIs, incluiu cláusulas contratuais que dificultavam triangulação e separou processos de aprovação. E, crucialmente, abriu caminhos para denunciar sem medo. Canal anônimo, proteção a denunciantes e treinamento. Mas a verdade pessoal precisava de tempo. Sofia sentia que fora enganada, não por malícia, mas por escolha dele de manter a identidade. Você deveria ter me contado, disse ela, franca. Eu queria conhecer você sem a sombra do meu nome. Ele respondeu. O tempo virou instrumento. Noam mostrou comprometimento com ações e não apenas palavras. Criou bolsas de estudo, investiu em treinamento. Criou um programa de talento que colocava jovem negro em rotas de desenvolvimento. Ela observou, e cada ação reforçava, pouco a pouco, a confiança. No romance, as cenas ganharam corpo. Não foram cenas rápidas, foram cortes de intimidade. Ele a esperando após expediente com um café. Ela corrigindo uma planilha no meio da tarde e ele oferecendo ajuda modesta. Conversas em espanhol sobre família, leituras de ensaios em francês à noite, debates sobre valuation em inglês antes do jantar. As finanças passaram a ser argumento de ligação entre eles, entender risco, reduzir ruído, aumentar margem. Tudo isso virou diálogo íntimo, não certo ou errado, mas prática de vida. A investigação continuou. A auditoria externa identificou pontos frágeis. Mais nomes foram ligados à rede de fornecedores, foram sancionados. Processos reestruturados. Sofia
Em todo esse processo, se revelou mais do que técnica. Se revelou líder com empatia. Passou a liderar a equipe júnior de auditoria. Desenhou indicadores simples, diferença média entre nota e entrega, tempo médio entre pedido e entrega, índice de conformidade do fornecedor, e os resultados vieram em trimestres, redução de perda, aumento de margem, cash flow mais previsível. O mercado sentiu. A volatilidade das projeções diminuiu, rating melhorou e valuation respondeu com confiança renovada. Mas havia resistência residual. Gente que perdera vantagem reagia com manobras. Tentativas de sabotar, pequenas iniciativas apareceram. E Sofia teve que ser firme, sem humilhar. Aprendeu a dizer não com educação e a aplicar políticas com determinação. Noam observava e via nela o tipo de comando que ele valorizava, justo e humano. E secretamente começou a pensar não apenas em casamento, mas em parceira de governança. A relação, entretanto, exigia rituais de confiança. Uma cena marcou. Numa sexta-feira chuvosa, Sofia recebeu uma ligação. Era a mãe. Problema de saúde, medo. Sofia tremeu. Noam apareceu sem aviso. Levou-a ao hospital, pagou despesas sem alarde e ficou ao lado dela, em silêncio, como se o silêncio fosse um argumento suficiente. Essa presença sem espetáculo curou feridas. Pouco a pouco, quando as luzes do escritório se apagavam, eles caminhavam por Bankside, conversavam sobre Proust e sobre análises de risco, riam de coisas tolas e planejavam uma política de mentorias para estagiários. Houve cair e levantar. Uma vez, quando um relatório deu erro por uma falha humana, Sofia quis esconder. Noam disse: assuma, corrija, aprenda. E com isso, a cultura mudou. Transparência primeiro. A narrativa prosseguiu até a reviravolta final, nos números e no coração. Depois de meses de limpeza, a empresa respirou um ar menos pesado. Os sistemas funcionavam com mais clareza, e a equipe de auditoria júnior que ela liderava virou fonte de orgulho. O crescimento de Sofia foi técnico e pessoal. Viagens, reuniões com fornecedores, negociações, onde ela mostrava os índices que criara. Sua voz passou a ter peso, e o conselho anti-cético começou a chamar seu nome nas reuniões. Noam acompanhava mais de perto, não como microgestor, como parceiro estratégico. Trabalhavam em planos que conciliavam visão de mercado e proteção operacional. Ele trouxe conselheiros independentes. Ela trouxe sensibilidade operacional. O casamento entre visão e prática deu resultado. Contratos renegociados, preços mais justos, tempo de recebimento melhor e fornecedores mapearam responsabilidade. O cash flow estabilizou. A previsibilidade reduziu o risco de mercado. Mas a história precisava de prova final. Um grande contrato que poderia selar a reputação da empresa no setor. A negociação correu dura. Houve ofertas de concorrentes, cláusulas de risco e pressões. Ela liderou a diligência. Ele negociou termos de garantia. E juntos fecharam um contrato que elevou a confiança do setor. A vida pessoal também ganhou capítulo. Decidiram morar juntos. Não numa mansão, inicialmente num apartamento que misturava livros com plantas. Ela escolheu móveis simples. Ele levou uma foto do Toyota para lembrar da primeira corrida. As rotinas pessoais repetiam o que implantaram na empresa. Reuniões semanais de planejamento, divisão de tarefas, conversa sobre metas e sonhos. E com o tempo, o casamento aconteceu, sem luxo, com verdade. Na cerimônia, poucas pessoas, e um discurso de Sofia que emocionou. Falou sobre oportunidade, sobre coragem, sobre o que significa ser visto, e falou sobre responsabilidade, como finanças pode ser ferramenta social quando aplicada com humanidade. No escritório, instituiu-se um índice novo, conformidade X impacto, bônus atrelado à conformidade.
programa de mentoria para jovens negros e políticas efetivas de denúncia. Clientes perceberam. Analistas de mercado notaram. As projeções futuras mudaram para o melhor, e o valuation refletiu essa mudança. Mas, como toda boa narrativa, havia ainda sombras de teste final. Um concorrente tentou seduzir um time com oferta econômica. Um fornecedor tentou renegociar fora do contrato. E um cliente importante ameaçou com ações judiciais por uma falha que, na verdade, fora consequência do esquema antigo. Sofia e Noam tiveram que articular resposta técnica e humana. Negociações, mesas de conciliação, garantia de remediação, envolvimento jurídico. E o resultado foi um acordo que satisfez as partes sem expor ninguém à humilhação pública. Eles aprenderam que reviravolta não precisa ser espetáculo, pode ser engenharia. No plano afetivo, o casamento consolidou parceria. Ela passou a ser chamada para conselhos. Ele aprendeu a pedir opinião e a aceitar, não por hierarquia, mas por qualidade da argumentação. E o mais importante, nenhum dos dois pisou em ninguém para subir. O programa social que criaram ajudou dezenas de jovens, e o banco de talentos interno garantiu que novos perfis ascendessem por mérito. Meses se passaram. E em uma tarde de outono, quando as folhas caíam e o rio brilhava, Sofia olhou para Noam e disse: "Fizemos certo." "Fizemos", ele respondeu. "E aprendemos a não confundir poder com propriedade do outro." Eles lembraram do Toyota e riram. Os números confirmaram o que o coração já sabia: perdas reduzidas, margem ampliada, fluxo de caixa previsível, valuation ascendente, RPM mais atraente para anunciantes interessados em finanças com alma. Mas o ganho mais palpável estava no ambiente. Estagiários se viam prometidos uma escada, funcionários antigos encontraram novas rotas de crescimento. Fornecedores compreenderam que transparência paga. Sofia implementou um índice que virou case: diferença média entre nota e entrega, multiplicada por um coeficiente de impacto. Esse índice passou a balizar bônus e renegociação simples, prático, transformador. Noam manteve a prática de dirigir de vez em quando. Era seu exercício de lembrança. E quando pegava o aplicativo, aparecia discretamente com perfil anônimo em dias de folga, para lembrar que por trás do ativo há gente. As histórias de amor e finanças que surgiram dali viraram conversa em cafés, e o canal começou a receber pedidos para mostrar métodos e cases. Eles celebraram sem ostentar. Um jantar com poucos amigos, uma viagem curta. E o convívio diário que se baseava em diálogo, repartição de responsabilidades e cuidado. Sofia liderou cursos internos. Noam criou uma política de governança que foi adotada por outras holdings em cadeias de fornecedores. E seu nome passou a ser citado em debates sobre diversidade, governança e performance. O que eles viveram provou uma tese: finanças, quando humanizadas, aumentam valor. E amor, quando tratado com humildade, se torna parceria. A última cena que lembro é simples. Ela revisando uma planilha na varanda, ele trazendo chá, o barulho distante do trânsito. Eles disseram pouco, porque o resto já estava contado, nos números, nas pessoas, nas mudanças. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e siga o canal. E se quiser mais histórias que misturam amor, coragem e reviravolta, diz aí nos comentários qual tema você quer ver. Obrigado por ouvir. Até a próxima história.